A doença de Parkinson é uma doença da falta da dopamina no cérebro. Fundamentalmente, a definição que tem-se é hoje. Mas, cada vez mais, vamos evoluindo até no entendimento da doença e na compreensão de como ela pode começar. Possivelmente, ela comece com uma proliferação da alfa-sinucleína nos neurônios do trato digestivo, que ela vai proliferando e formando os emaranhados, e esses emaranhados que são tóxicos e matam os neurônios. E a doença vai progredindo no tubo digestivo, depois no nervo vago e depois esparrama devagarinho para o cérebro. Ou seja, é uma doença neuronal, mas que possivelmente comece nos neurônios do tubo digestivo e que depois atinge o cérebro. E afeta fundamentalmente os neurônios dopaminérgicos, os noradrenérgicos também, mas fundamentalmente a dopamina. E o que causa, o que são os principais sinais e sintomas da doença de Parkinson? A doença de Parkinson tem 4 sintomas cardinais que são usados até hoje para definir a doença. O primeiro e o único que é obrigatório é a bradicinesia, ou a lentificação. Apesar de que muita gente lembra do tremor, o tremor nem é obrigatório para ter a definição da doença de Parkinson. A definição de Parkinson é a bradicinesia e mais um dos outros 3. E o que é a bradicinesia? É a lentificação. Se antes o paciente faz um movimento de ir pegar, de fazer alguma coisa rápido, ele já não consegue mais. Que nem se você consegue abrir e fechar a mão nessa velocidade, o paciente com Parkinson faz assim, faz mais encurtado, faz menor, não consegue fazer numa velocidade boa. Se a gente consegue abrir e fechar os dedos em movimento de pinça rápido, o paciente com Parkinson faz mais lento, ou tremo, ou devagar, ou que vai diminuindo, ele começa mais amplo e vai diminuindo a amplitude, vai ficando cada vez mais lento. Isso é a bradicinesia, isso é a lentificação. Outro grande conceito da doença de Parkinson é o tremor, que não é um tremor qualquer, é um tremor de repouso, que a pessoa tipicamente conta a moeda, quando ela está parada, descansando, que ela treme, ou quando ela está abstraindo. Se ela vai andar, ela treme, ou quando ela está pensando em alguma coisa, ela treme, mas ela vai pegar alguma coisa e vai mexer, vai fazer aqui, o movimento fica livre. A pessoa está tremendo, 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 mas aí pega uma coisa, um objeto, e o movimento fica liso. Se a pessoa ela também estica a mão, ela pode tremer, mas treme menos. Ela tipicamente treme mais quando está em repouso. Outra característica da doença de Parkinson é a rigidez. O movimento das pessoas normais, eles são fluidos. O movimento não tem um entrave. Do paciente com Parkinson, ele tem um certo entrave, como se fosse rigidez em roda denteada. Você vai mover ele passivo e ativamente, dá um certo travamentozinho, seja na mão, seja no braço, seja na mandíbula. Ele pode ter tremor de língua. Outra característica da doença de Parkinson é a instabilidade postural. O paciente tipicamente ele fica anteriorizado, com a cabeça e o tórax anteriorizado, andando com passos curtos e tem uma tendência a cair para trás. Que se ele faz o teste de puxar, ele não faz esse movimento de flexão e de manter o equilíbrio no mesmo lugar. Você puxa o paciente com Parkinson, ele fica tendendo a cair para trás. São as 4 características principais da doença de Parkinson. Bradicinesia, que é a mão lenta, o pensamento lento, o tremor, a rigidez e a instabilidade postural. Mas o paciente com Parkinson não tem só isso, ele pode ter vários outros sintomas, como dificuldade com a olfação, que é a anosmia, ele vai perdendo o olfato. Ele faz também a micrografia, que ele vai para escrever e vai fazendo uma letra cada vez menorzinha e mais encolhida. A voz fica mais fraca, que é a hipofonia, fica uma voz mais para dentro, a pessoa vai falando mais fraco,
mais para dentro. A pessoa vai tendo com Parkinson dificuldades de engolir, toda vez que vai tentando engolir ela engasga. Ela pode ter alterações durante o sono, de falar, muitas vezes antes de manifestar a doença, ela fala muito durante o sono, ela tem sono agitado, dá chute, dá murro, e sonhos muito vívidos e fala muito durante o sono. Ela tem o intestino preso, fica com constipação intestinal, ela pode encher a boca de saliva e com a saliva cheia ter essa salivação. Ela pode ter depressão e é uma depressão diferente, o que é muito comum, é muito comum os pacientes serem diagnosticados como depressão e na verdade tem doença de Parkinson, porque a depressão do Parkinson é diferente de ser tratado, o tratamento dela é diferente, é tudo diferente. E são essas as principais. A pessoa tem que ter, para definir a doença, a bradicinesia, que é a lentificação, e mais um dos três. Ou a rigidez, tremor ou instabilidade postural. Mas todos esses outros comemorativos, eles só vêm a somar para ter um diagnóstico mais certeiro. O neurologista chega ao diagnóstico fundamentalmente com a clínica e a terapia empírica. Você pode ver os elementos, quanto mais elementos da clínica tiver, maior o seu grau de suspeição. Quando você tem que ver se a pessoa tem a bradicinesia, a rigidez, o tremor e a instabilidade postural. Tem que ter 2 destes, sendo que um obrigatoriamente é a bradicinesia, que é a lentidão. E se deu o remédio, deu a levodopa, deu a dopamina para o cérebro e a pessoa melhorou e manteve a melhora com a dopamina, é mais outro elemento fortíssimo para comprovar que é a doença de Parkinson mesmo. Mas não é só isso hoje em dia. Os recursos de imagem ainda não estão completamente validados, mas já existem elementos para ajudar no diagnóstico, como a cintilografia cerebral com TRODAT, que marca a dopamina e vê o tanto de dopamina que tem no cérebro, e também o ultrassom transcraniano para ver o mesencéfalo e ver a área da substância negra mesencefálica, que se essa tiver aumentada, pode ser também relacionada à doença de Parkinson. Além disso, já em pesquisa, mas logo em prática clínica, a ressonância magnética de 3 teslas do mesencéfalo vai ver alterações nos nigrossomos e a alteração do sinal da andorinha, que vai mostrar também a característica da doença do Parkinson. Ou seja, temos a clínica, a terapia medicamentosa empírica para fazer o teste e agora mais os exames de laboratório que podem ajudar. Exames de laboratório é a cintilografia cerebral com TRODAT, o ultrassom transcraniano e a ressonância magnética de 3 Tesla do mesencéfalo. É comum os familiares perguntar por que vem a doença, qual que é a causa da doença de Parkinson. A grande maioria dos episódios de doença de Parkinson é um episódio idiopático. Idiopático é sem uma causa aparente, que está relacionado diretamente com a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de uma pessoa ter doença de Parkinson. Isso independente da história prévia, da família, de ter tido um ou outro membro na família ter tido o Parkinson. Mas existe sim
é menos de 20% dos casos Parkinson genético. É quando existe já uma história familiar, uma genética bem definida, e numa menor parte dos casos de Parkinson, sim, pode ser atribuídos ao Parkinson genético, que a gente já existe os genes do PARC1, PARC2, PARC3, PARC4 e por aí vai. Só que isso são doenças raras, tipicamente familiares, bem localizadas e com genética bem definida e clínica bem definida, e nem costuma ser uma clínica tão igual à do parkinsonismo idiopático. Além disso, além da genética, é possível ter também Parkinson induzido por medicamentos. O Parkinson, uma pessoa que tenha tomado muitos e muitos anos de antipsicótico típico, como Aldol, ou risperidona, ou outros medicamentos que causam sintomas extrapiramidais, podem ter uma clínica de Parkinson por conta dos medicamentos. Não só isso, às vezes a pessoa pode tomar ainda um Aldol e mais um antivertiginoso, por exemplo, e a flunarizina, e que a flunarizina também induz sintomas parkinsonianos. Mas também não é só medicamentos, existem agentes tóxicos, que antigamente existia o MTP, que é um tóxico que era usado na agricultura, e esse tóxico ele causou doença de Parkinson em vários seres humanos nos anos 70, até ser proibido. Hoje, mas ele depois acabou servindo para poder criar modelos em animais, em ratos. Você injeta o veneno no ratinho, ele mata as células dopaminérgicas e fica um ratinho com Parkinson. E serve para fazer estudos. Ou seja, a grande maioria dos pacientes com Parkinson não tem uma causa, ou pelo menos não uma causa definida ainda, por isso que a gente chama de parkinsonismo idiopático. As opções terapêuticas para Parkinson são várias. Não existe cura ainda, verdade. E nem sequer algum medicamento que vá modificar de forma muito significativa o curso da doença. Mas podemos ofertar para o paciente medicamentos que aumente o nível de dopamina no cérebro, ou então que faça o papel da dopamina, já que é uma doença que tipicamente que cursa com baixa quantidade de dopamina no cérebro. A gente ofertando a dopamina, os pacientes voltam a movimentar, a mexer, a falar, a andar e tudo. Como, por exemplo, a levodopa-benzerazida, que é o Prolopa, o pramipexol, ou a rotigotina, que é o Neupro, ou vários outros medicamentos que o objetivo é dar o Prolopa, a levodopa ou um agonista do receptor de dopamina. Existem vários outros, em formas, quantidades, apresentações. Também existem medicamentos que atuam sobre alguns aspectos da doença de Parkinson e efeitos das drogas da doença de Parkinson, que aumenta mais ainda o arsenal terapêutico, como a amantadina, o entacapone e por aí vai. A gente tem terapêutica para efeitos específicos. Por exemplo, a pessoa tem muita cialorreia, muita salivação, que é comum no Parkinson. A gente pode aplicar toxina botulínica para diminuir a salivação, para facilitar a deglutição do paciente com Parkinson. Se o paciente com Parkinson está tendo muita rigidez, está travado, a gente pode aplicar toxina botulínica para ajudar a soltar também um pouco os braços, os movimentos. A gente, não só de terapia medicamentosa, tem várias outras terapêuticas, que nem, por exemplo, terapêutica cirúrgica. O paciente com Parkinson, a gente pode fazer um implante do DBS no cérebro, na qual ele dá um estímulo
e numa área específica do cérebro, e ele atua como se fosse o medicamento, que aí o paciente tem uma melhora muito boa, mas a cirurgia é uma coisa extremamente específica e tem que ser muito bem indicada. E tem a situação, ela não é para todo o paciente que tem Parkinson que imediatamente tem que fazer a cirurgia, ou que pode fazer a cirurgia. O paciente que pode fazer a cirurgia é muito específico e tem um momento indicado. Não só a cirurgia, tem a terapia física também, a fisioterapia, a atividade física. A atividade física com objetivos, que saiu um estudo longo, prospectivo, que gastaram muitos anos observando as pessoas fazendo atividade física e vários tipos de atividade, e viram que a atividade física com objetivos que a pessoa faça pelo menos 2 vezes na semana, alguma atividade física que tem objetivos progressivos, que nem musculação, que progressivamente vai subindo os pesos, ou um pilates que progressivamente vai aumentando a dificuldade, isso ajuda a diminuir a velocidade de progressão do Parkinson, além de manter melhora do equilíbrio, do controle do corpo, da força, do tônus muscular, que a pessoa perde massa muscular. A fonoaudiologia, que é igual remédio. O paciente com Parkinson ele tem que treinar os exercícios de fonoaudiologia todos os dias para melhorar a deglutição, para não engasgar, para ter uma voz mais firme, uma voz mais forte. A nutrição, que é super importante, a alimentação do paciente com Parkinson, em vários aspectos, para tanto da motilidade do intestino, para ter um intestino que funcione melhor, como para ter os nutrientes para ajudar os neurônios a não estar morrendo de qualquer coisa. Ou seja, apesar de não ter uma terapêutica específica que mude o curso da doença, a gente tem uma gama muito grande de terapêuticas que podemos ofertar para o paciente, que o conjunto delas faz diferença. E a gente pode ter expectativas boas que nos próximos anos vão vir terapêuticas de peptídeos que quebram a sinucleína, que é a proteína que causa a doença do Parkinson, anticorpos antisinucleína, seja de vacina ou seja de anticorpos monoclonais produzidos e injetados. E teremos um futuro com um tratamento de uma doença bem diferente. Já é muito diferente do que foi e será mais ainda. Cada vez mais ofertando uma qualidade de vida melhor. Sim, são termos que causam muita confusão nas pessoas. Primeiro, doença de Parkinson e mal de Parkinson trata-se da mesma doença. Trata-se da doença na qual a pessoa tem rigidez, lentificação, tremor e uma instabilidade postural e não tem outra causa que faça aquilo. E se comporte como uma doença que a gente já conhece e sabe o que esperar dela. Ela melhora com o levodopa e tem uma evolução característica dentro de um esperado. Isso é o mal de Parkinson, isso é a doença de Parkinson. Já a síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo, quando a gente fala síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que refere a alguma coisa. Uma síndrome parkinsoniana significa que uma pessoa tem elementos da doença de Parkinson, mas não necessariamente é a doença de Parkinson. Igual a parkinsonismo. A pessoa apresenta sintomas de Parkinson, mas não obrigatoriamente é a doença de Parkinson ou mal de Parkinson. Isso pode ser que a pessoa tenha uma outra doença, como doença de corpos de Levy, ou atrofia de múltiplos sistemas, ou paralisia supranuclear progressiva, ou degeneração gânglio córtico basal, ou intoxicação por medicamentos, ou teve AVC, ou qualquer outro elemento que possa causar uma síndrome parkinsoniana no paciente que não seja os sintomas da doença de Parkinson propriamente dito. Às vezes uma coisa gera confusão com a outra.
E às vezes a gente precisa de exames para diferenciar a doença de Parkinson de outras síndromes parkinsonianas. E às vezes é só o tempo mesmo que vai mostrar o que é um ou o que é o outro.